Olá, como que vocês estão? Eu estou com uma saudade muito grande de vocês, né? Infelizmente, a gente ainda está passando por essa pandemia. Por isso eu resolvi fazer este vídeo para diminuir um pouco essa saudade e também explicar um pouco sobre a matéria nossa que é história. Nós vamos falar agora de um fenômeno político, econômico e social que ficou conhecido na história como nazifascismo, né? Essa palavra nazi, esse prefixo nazi, ele é uma abreviação de nazismo. Esse fenômeno político, econômico e social, ele se caracteriza especialmente por governos autoritários que ascenderam ao poder, ou seja, subiram ao poder na década de 1920 e 1930. Portanto, já fica claro que é um fenômeno que é decorrente do final da Primeira Guerra Mundial. Hoje em dia a gente fala muito em fascismo, né? Tudo quanto é forma de autoritarismo político, né? Governos que procuram ser mais autoritários, defendem ditaduras, torturas e coisas nesse sentido, a gente dá o nome de fascismo, né? Porém, fascismo, mesmo historicamente falando, ele se localiza no tempo e no espaço específico, né? É algo que surgiu lá na Itália no final da Primeira Guerra Mundial. Cada modelo de fascismo é um pouco diferente, ele se difere um pouco um dos outros, né? Mas eles têm algumas coisas em comum, como por exemplo o ultranacionalismo, né? Ou seja, achar aquele patriotismo exagerado, exacerbado, né? De você colocar a pátria como se fosse algo transcendente, como se fosse inclusive um deus, né? É, a opção pela extrema direita, né? E aí vem o combate a tudo que não seja de direita, então aí tudo vira comunismo, tudo vira passível de ser é, combatido, né? Um conservadorismo social, então aquele discurso, né, de ser conservador, de ser daquela pessoa que quer que as coisas não se modifiquem, tá certo? E também um combate a tudo aquilo que se opõe a esse tipo de ideologia. Por essas características, as ideologias fascistas elas propõem uma militarização da sociedade, né, um armamento da sociedade, numa convocação de uma luta contra o outro. E quem é esse outro? Todo aquele que pensa diferente do ditador fascista, tá certo? Então, essas são as características que a gente vai encontrar basicamente em todos os modelos de fascismo. Historicamente, o fascismo surge na Itália em 1922, sob a liderança de Benito Mussolini. Benito Mussolini, ele havia sido inclusive socialista antes, né? Mas aí ele acaba optando por uma ideologia à direita, achando que as misérias que passavam, pelas quais a Itália passava naquele momento, deveriam ser solucionadas por um governo extremamente autoritário e centralizador. Ele prega essa ideia, ele consegue convencer muita gente a apoiá-lo, né? E aí ele faz um movimento que ficou conhecido na história como a Marcha sobre Roma. O que foi a Marcha sobre Roma? Essa marcha, ela foi a convocação dos militantes fascistas para marcharem na capital da Itália para mostrar o poder dos fascistas naquele momento. A marcha ocorreu de 27 de outubro de 1922 até 30 de outubro, então pessoas de vários lugares da Itália foram se encontrando, e aí até que
chegando em Roma, eles fizeram essa grande marcha, mostrando esse poder. Mussolini, que ainda não era a liderança da Itália, mas ao mostrar esse poder, é concedido a ele um cargo que seria semelhante ao de primeiro-ministro, vamos dizer assim. E ele se torna o Duce, ou seja, o líder da Itália. Né? Nesse momento, a Itália passa por um governo fascista, que a princípio começa a resolver os problemas econômicos, políticos e sociais a partir de um governo totalmente centralizado, né? Que acaba resolvendo de forma autoritária os problemas pelos quais passava o país. Essa solução imediata, né, dos problemas econômicos e sociais, né, na Itália, vai fazer com que o fascismo acabe sendo projetado para outros países. E aí esse modelo de governo autoritário, ele se espalha por outros lugares, né, especialmente a partir da década de 30. Por que na década de 30? Em 1929, nós vamos ter a grande crise econômica, né? A crise de 1929, que é a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, e que vai atingir todo mundo. O mundo inteiro vai passar por uma crise mundial do capitalismo. E a ideologia liberal dizia para que que o Estado não interferisse na economia. Então, muitos países vão começar a sofrer demais. Por quê? Porque a economia está um caos, ela necessita de uma intervenção, mas a ideologia liberal diz que não é para fazer essa intervenção. Governos autoritários, como o de Mussolini, o governo fascista na Itália, eles interferem diretamente na economia. E com isso eles conseguem salvar a economia. E aí esse modelo vai ser replicado em vários outros países. E aí a gente vai ver na Alemanha o nazismo surgindo. Vamos ver depois em Portugal o salazarismo. Aqui no Brasil começa a Revolução de 1930, né? Mas que vai ganhar sua característica de governo autoritário fascista em 37, com o mesmo Getúlio Vargas que deu o golpe de 1930, na Revolução de 1930. Nós temos também na Espanha o Franco, o General Franco, que vai implantar o que a gente chama de nacionalismo ou franquismo. Na Alemanha, em 5 de janeiro de 1919, é fundado o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, né? Que de socialista não tem nada e que também não é a favor dos trabalhadores, né? Mas os nomes nem sempre se associam com o que deveria ser, né? Em 1920, esse partido, né, o Partido Nacional Socialista, cuja abreviação é nazismo, esse partido ele passa ao controle de Adolf Hitler, que começa uma campanha para poder subir ao poder. Hitler, nesse momento, ele é até ridicularizado, ninguém dá muita atenção para ele, né? Ele tenta até dar um golpe de Estado, mas ele não dá certo esse golpe, ele acaba sendo preso, né? Em 1924, na prisão, ele escreve um livro chamado Mein Kampf, né? Que significa Minha Luta. Nele ele expõe várias ideias do nazismo, inclusive a perseguição aos judeus, né, que a gente chama de antissemitismo. Em 1933, já fora da cadeia, Hitler recebe apoio das elites alemãs, né? Como eu falei para vocês, depois da crise de 1929, a Alemanha está passando por problemas enormes no campo econômico, e as pessoas acabam apoiando o discurso de Hitler e o elegem chanceler, que é um cargo mais ou menos que seria hoje de um primeiro-ministro. Com isso, ele toma o poder na Alemanha e implanta o nazismo.
além da perseguição sistemática aos judeus, né, isso mais internamente dentro da própria Alemanha, Hitler começa a anexar outros territórios, alguns até perdidos durante a Primeira Guerra Mundial, dizendo que a Alemanha precisava deles para sobreviver, né? Em verdade, ele estava querendo dar o troco da Primeira Guerra Mundial. Os países do Ocidente, né, como a Inglaterra e a França, num primeiro momento, elas não tomam nenhuma atitude contra o crescimento da Alemanha, né? Essa anexação de outros países pela Alemanha, porque acreditam que o discurso anticomunista de Hitler iria ajudá-los numa possível luta contra a União Soviética, por exemplo, né? Se a gente olhar no mapa, a Alemanha fica ao lado da antiga União Soviética. Então, eles achavam que a Alemanha serviria como se fosse um muro para conter o avanço soviético. Só que, na realidade, a ideia de Hitler era outra. Tanto que ele faz um acordo com Stalin, num pacto de não agressão, e aí, quando a França e a Inglaterra acordam, já era tarde, né? Hitler tem todo um plano para invadir a França, o que ele de fato faz, né? Faz com que os franceses assinem a rendição no Palácio de Versalhes, onde anos atrás a Alemanha teve que assinar a rendição, né? Da Primeira Guerra Mundial. E aí ele começa o seu projeto de dominação da Europa. Ele vai vai esbarrar ali com a Inglaterra, né, que a despeito de ter sido bombardeada pelos alemães, inclusive Londres foi bombardeada, mas os ingleses, em vez de levarem isso como uma derrota, eles levaram isso como um estímulo para lutar contra os alemães, né? É, em determinado ponto da guerra, o que vai acontecer? Hitler ele não respeita nenhum tratado que ele assina, né? Então aquele tratado de não agressão contra a União Soviética, ele não respeita e ele ataca a União Soviética ao mesmo tempo que ele está atacando o Ocidente, ou seja, a parte ali da Inglaterra que ainda não foi dominada. Isso enfraquece bastante o exército alemão, especialmente porque na União Soviética eles não vão conseguir dominar, ao contrário, o exército russo começa depois a marchar sobre a Alemanha, né? Entram soldados de outros países, como por exemplo os Estados Unidos, e com os Estados Unidos eles arrastam outros países, como o Brasil, que entrou na Segunda Guerra Mundial também. E lembre-se que o Brasil fez um papel muito heróico, vamos dizer assim, lá na Itália, libertando várias cidades, né? Inclusive a famosa Batalha de Monte Castelo libertou Monte Castelo dos nazistas. E aí nós temos aí então o fim do governo de Hitler, que pela versão oficial acabou se suicidando e mandando carbonizar o seu corpo, ou seja, tacar fogo em seu corpo. Em 1937, aqui no Brasil, Getúlio Vargas dá um golpe, que vai ser a instalação do Estado Novo. Ele alega que existe um plano comunista para dominar o Brasil, portanto, ele não vai abrir as eleições que deveriam ocorrer naquele ano. E aí ele teria que deixar o poder. Ele instala uma ditadura, proíbe qualquer outro partido, lembrando que o fascismo ele é antidemocrático também, ele não aceita nenhuma outra opinião. Então ele fecha o Congresso, ele fecha os partidos políticos, impede qualquer organização política no Brasil e instala uma ditadura que vai durar até 1945, que é o final da Segunda Guerra Mundial. Por que 1945? Porque os soldados brasileiros que foram lutar contra o fascismo, quando eles retornam ao Brasil, eles veem uma contradição. Como é que eles foram arriscar a vida deles para libertar a Europa do fascismo, e quando chega no Brasil, o governo é um governo de características fascistas? Então essa contradição vai fazer com que Getúlio Vargas seja obrigado a renunciar
né? E ele vai entregar o poder, e aí a gente volta a ter uma experiência democrática, apesar de ser por poucos anos. Espero que essa breve aula tenha ajudado vocês, né, a entender um pouquinho melhor do assunto, tá? Lembre-se sempre, se cuidem, continuem com a higienização das mãos, tá? Se sair de casa, usem máscara. Até mais.